vamos passar para o Afrânio, que vai nos trazer o estudo dessa noite. Bem, meus irmãos, muito boa noite. Prazer regressar à tribuna para conversar sobre o Livro dos Espíritos. Hoje nos foi solicitado que falássemos das questões 953 a 957 do Livro dos Espíritos, questões que dizem respeito a um tema que vem despertando na nossa sociedade, na sociedade global, de uma maneira geral, muita atenção, que é o suicídio. Tem despertado tanta atenção que na Veja, no último dia 20 de junho, na página 72, está aqui a cópia da Folha, publicou uma reportagem intitulada Na Flor da Idade, né, onde os repórteres Fernando Molica e Luísa Bustamante fazem uma abordagem sobre o tema, mostrando que cada vez mais tem ocorrido suicídio, né, nas camadas mais jovens da sociedade. Cita vários exemplos e nos dá aqui algumas razões pelas quais essas pessoas têm cometido o suicídio, que, como nós sabemos, é justamente o ato de tirar a própria vida, né? Esse é o suicídio. Então, tem aqui uma estatística que eles notaram. Eles dizem que o fim da linha, quer dizer, o suicídio, né, decorre normalmente de transtornos mentais com a depressão, que afetam 98% dos suicidas. As mortes ocorrem quando essa condição é agravada por fatores tais como problema de relacionamento, em 42% dos casos, momento de crise, 29% de casos, excesso de álcool e drogas, 28% dos casos, problemas de saúde, 22% dos casos, dificuldades financeiras, 16%, e problemas com a justiça, 9%. Então, dependendo da problemática que o depressivo encontra, né, se é um problema ligado ao relacionamento afetivo, então 42% tem essa razão. Se é por causa do momento de crise que está vivendo, 29%, e assim por diante, né? Esses são os casos. Isso é apenas uma forma de nós abordarmos inicialmente o tema para mostrar a atualidade do tema. Mas o que, na verdade, nos interessa, como espíritas na noite de hoje, não é discutir cada um desses transtornos aí, cada uma dessas situações que levam à prática do suicídio, mas sim nós refletirmos à luz do Livro dos Espíritos, à luz do Evangelho, à luz, enfim, dos livros espíritas, não apenas a codificação, mas também os livros que complementam a codificação, né, as consequências que o suicídio gera para aquele que tira a própria vida, ou seja, para o suicídio, né? A gente precisa considerar o suicídio do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Esse é o primeiro enfoque que a gente precisa fazer quando a gente começa a ligar o tema ao espiritismo. Do ponto de vista material, evidentemente, o suicida não pode ser responsabilizado. Ele tirou a vida, morreu. Só pode ser responsabilizado aquele que induz ao suicídio. Isso é um artigo do Código Penal, artigo 122 do Código Penal, que diz assim, ó: induzir, instigar alguém ao suicídio ou prestar auxílio para que o faça, né? Então, do ponto de vista material, o suicida não pode ser responsabilizado, porque tirou a própria vida, mas aquele que contribuiu para que ele tirasse a própria vida, esse pode ser responsabilizado. Agora, do ponto de vista espiritual, que é o que nos interessa
tratar nesta noite, aí nós vamos ter a responsabilização tanto do suicida quanto daquele que induz ao suicídio, né? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir. Nós temos um caso célebre na nossa doutrina, né, que é o caso de Leon Tolstói, aquele escritor russo que escreveu vários romances, né, realmente um dos maiores escritores russos, se não o maior e mais conhecido de todos os tempos, Leon Tolstói. Leon Tolstói se tornou, no fim da vida, muito simpático ao espiritismo. Pode dizer até que ele já era espírita. Mas antes de se tornar espírita, ele escreveu pelo menos uma obra que repercutiu muito na sociedade da época. Muitos de vocês talvez tenham lido ou tenham visto o filme que trata, baseado no livro, né? Foram mais uma versão de filme, Ana Karenina, né? O nome do livro e o nome do filme também, que conta a história de uma jovem, né, que por questões de ciúme do grande amor da vida dela, ela acaba se suicidando. Quer dizer, o Leon Tolstói, no livro, ele mostra toda a problemática da Ana Karenina e ela se entregando ao suicídio. E várias jovens da época em que o livro surgiu praticaram o suicídio, inspiradas nessa obra de Tolstói, que fazia dela uma espécie de heroína que tirava a própria vida porque não conseguia, ou porque na cabeça dela ela imaginava que não era amada como ela amava. É um livro muito interessante. E aí vem a doutrina espírita, e nesse livro aqui, ó, Sublimação, de Ivone Pereira, um livro escrito por Tolstói e por Charles. Nós temos a apresentação do livro feita por Tolstói. Tolstói nos diz assim, ó: há muitos anos, antes de abandonar a terra, os meus despojos carnais, prometi a Deus e a mim próprio escrever alguma coisa que combatesse o suicídio. Não me foi, no entanto, possível o cumprimento da promessa, até agora, visto que me escapavam argumentos e possibilidades com que demonstrasse a lógica do mal que ele, o suicídio, representa para a humanidade. Muitas vezes, afligi-me com a notícia de que uma e outras mulheres, arrebatadas pela paixão do amor humano, haviam imitado o gesto de certa heroína famosa de um dos meus romances, Ana Karenina, dando-se a tragédia de um suicídio nela inspiradas. Em mais de um livro que escrevi, então, pintei o suicídio de seus heróis, deixando, porém, de apresentar o conceito moral, a consequência aterradora de tal gesto na vida do além, para aquele que o pratica na terra. Se os infratores se inspiravam nas histórias por mim contadas, sempre muito lidas e acatadas, sentia-me culpado, causador daquela desgraça, e cheguei mesmo a lamentar a inspiração que me levou a encerrar dramas íntimos e sociais com suicídios tão impressionantes como os que criei para as minhas personagens. Penitencio-me da falta ante Deus e os leitores, declarando que tudo venho tentando a fim de repará-la. Depois de longo tempo, de uma expectativa paciente, consegui meios de iniciar a tentativa para o cumprimento da promessa feita, pelo menos no que tange à literatura. Se minha mente, engendrando suicídios literários, que modelaram outros suicídios, envolveu-me nessa faixa atormentada, hoje, superando o desequilíbrio daí provindo, tentarei reconfortar corações frágeis, vacilantes nas horas difíceis das provações, assim afastando-os do pavoroso abismo. Que Deus abençoe as almas boas que me ajudam a retirar da consciência
o peso de um remorso que comprometeu a minha paz. Então vejam, consequências de ordem espiritual. Ele não se suicidou, mas levou várias pessoas inspiradas nos seus personagens a se suicidarem. Isso para ele, desencarnado, o espírito, pesou muito. O remorso foi intenso, como vocês viram na própria declaração dele. E desta forma, ele encontrou neste livro aqui, no Sublimação, a oportunidade de escrever uma história onde justamente ele mostra as consequências do suicídio, né? Então, meus irmãos, o suicídio traz consequências para quem se suicida, consequências de ordem espiritual, e consequências para aqueles que, de alguma forma, induzem o outro a praticar o suicídio, né? Essa é a primeira constatação que a gente faz no momento em que a gente começa a estudar a doutrina espírita, né? O nosso querido Simonetti, ele nos lembra que, para a gente entender bem as consequências que o suicida passa, a gente precisa recordar aqueles conceitos básicos de doutrina espírita, e que, por serem básicos, acredito que a grande maioria, se não todos aqui presentes, conhecem, a de que nós, na verdade, somos divididos, ou temos 3 corpos, né? Nós temos o corpo material, que é esse que está visível para todos nós, temos o corpo perispiritual e temos o espírito. Na verdade, o perispírito abrange o corpo espiritual, ou o espírito, como a gente chama, né? É claro, estamos todos nos vendo aqui os corpos materiais, exceção feita aqueles que têm algum tipo de mediunidade, têm uma vidência, que aí estarão vendo também os espíritos que estão transitando aí pela casa, né? Podem até se assustar, podem até achar estranho que as cadeiras que para nós aqui na frente estão vazias, ali estão vazias, ali estão vazias, de repente esse vidente está vendo tudo cheio, né? Está vendo o espírito aqui perto de mim, está vendo o espírito ali sentado aí acotovelado aí pelos lugares que aparentemente estão vazios. Não sei se tem algum vidente aí. Se tiver, não precisa nem falar para nós agora. A gente acredita, todo mundo tem certeza que os espíritos estão aí participando do estudo conosco, né? Mas então nós precisamos saber que existe o corpo, lembrar disso, né? Existe o corpo, existe o perispírito e existe o espírito. E que toda ação que a gente faz sobre o corpo, ação nociva, repercute no perispírito. E quando nós vamos modelar o nosso corpo em outra encarnação, aquelas marcas que a nossa atuação numa encarnação deixaram no perispírito, afloram no novo corpo que nós vamos ter em outra encarnação, né? Isso explica, às vezes, problemas que a gente traz do berço, né? Problemas gástricos, problemas de saúde, que são, na verdade, problemas que nós causamos em outra encarnação, né? Me lembro de um livro da Ivone Pereira, também da Ivone Pereira, uma trilogia que muitos de vocês devem ter lido. Aliás, é uma trilogia boa para a gente ler assim num final de semana prolongado. Porque depois que você lê o primeiro livro, que é Nas Voragens do Pecado, não dá vontade de parar, né? Aliás, não dá vontade de parar desde o Nas Voragens do Pecado. Você leu em seguida o Cavaleiro no Mier e o terço depois o Drama da Bretanha. Bom, então vou fazer aqui, daqui para frente agora, tem, como é que se diz agora modernamente, quando a gente vai contar um episódio de uma série, daqui para frente tem spoiler, então tá? Então o Cavaleiro no Mier, vou dar só a metade do spoiler. O Cavaleiro no Mier, ele se suicida no segundo livro, né? Ele se atira do alto de um penhasco. E aí ele volta no Drama da Bretanha com as sequelas que esse suicídio que ele cometeu, né? Essa agressão que ele fez ao próprio corpo. Ele volta, portanto, com problemas de altura, medo de altura. Vejam bem, não estou dizendo aqui que todo mundo que tem medo de altura foi suicida na outra encarnação. Estou falando do Cavaleiro no Mier. Até porque eu tenho medo de altura também, né?
e acredito que não tenha sido suicida. Espero não ter sido suicida em outra encarnação, me atirando do alto do penhasco, né? Mas então ele tem esse medo de altura, né? Só para a gente ter assim uma ligação, né? Às vezes as pessoas têm justamente, nós vamos ver aqui algumas historinhas, nós vamos ver que essas ações que a gente tem sobre o corpo físico, danosas ao corpo físico, elas repercutem no perispírito e, em razão disso, ficam marcadas e em encarnações seguintes elas vão aflorar no corpo físico que nós viemos a tomar. É claro, tem uma série de circunstâncias atenuantes, né? Se nós formos, por exemplo, praticantes da conduta que a mensagem inicial falou para nós, né? Se nós formos pessoas, portanto, votadas ao amor, né? Como a mensagem inicial colocou, nós teremos muitas atenuantes e talvez não venhamos com tantos problemas assim em outra encarnação, né? Então é isso que a gente quer ressaltar bem para nós. O Simonetti, ele tem uma fala aqui que eu considero muito interessante. Ele diz assim, ó: o suicida carrega graves desajustes perispirituais. Exatamente o que eu estou falando. Verdadeiros drenos depuradores, correspondentes à agressão que cometeu contra si, né? Então, o suicida, ele marca o perispírito e isso traz consequências para ele. Isso é um trecho desse livro aqui, Um Jeito de Ser Feliz, né? Eu sempre gosto de indicar livros, né? E esse livro aqui, Um Jeito de Ser Feliz, é um livro que, juntamente com outros 4, o Simonetti pretende analisar as principais questões do Livro dos Espíritos, né? Um Jeito de Ser Feliz é um, A Constituição Divina é outro, né? Nós temos Quem Tem Medo dos Espíritos, A Presença de Deus, Vivendo em Plenitude, são esses 5 aí, né? Então são livros muito interessantes, vale a pena, quem gosta de estudar, ouvir ali as opiniões do Simonetti, sempre muito bem colocados. Olha só o que ele fala sobre esse ponto aqui. Ele diz assim, ó: toda agressão que façamos ao veículo carnal deliberadamente, pelo cultivo de vícios ou por indisciplina, repercute no organismo perispiritual, debilitando-o e lhe impondo desajustes. Isso significa que a saúde do perispírito, de fundamental importância para a nossa estabilidade íntima, depende não apenas do que fazemos de nossa vida, mas também do que fazemos ao nosso corpo, né? É, portanto, a direção que eu gostaria de imprimir aí essa observação do nosso querido Richard Simonetti. As consequências do suicídio estão sintetizadas em 2 questões. Uma do Livro dos Espíritos, questão 957, e outra do livro O Consolador. Na 957, Kardec pergunta assim, ó, portanto, do trecho que a gente tem que analisar hoje: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E aí os espíritos respondem: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar. Deixa eu virar a página aqui. Grudou. Não, tem outra antes. Vai. Não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam com X, a falta imediatamente. Outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então vejam, primeira coisa das respostas aqui dos espíritos, que a gente tem que chamar a atenção, muito diversas são as consequências do suicídio. Então não há receita de bolo, né? Quer dizer, não é porque você tem medo de altura que você suicida, não é porque você se suicida pulando de uma grande altura que você vai ter medo de altura na encarnação seguinte. Não há receita de bolo. Há muitas situações que levam ao suicídio. Inclusive, muita gente se suicida induzido por espíritos obsessores, espíritos que
de certa forma, subjugam a vontade da pessoa, e isso serve de atenuante para ela, né? Então nós não podemos dizer que duas pessoas que se atiram do alto de um penhasco, o cavaleiro do Mia e um outro, né, que os dois vão ter a mesma sequela em encarnações seguintes, vão passar pelo mesmo tipo de provações no mundo espiritual ou expiações no mundo espiritual, porque existem muitas circunstâncias que cercam um suicídio e outro suicídio. Nós não temos, portanto, uma receita de bolo para isso. Isso que a gente precisa entender, né? É o que os Espíritos falam. Não apenas determinadas, eles reafirmam. E em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram, né? Que as situações penosas por que o suicida passa correspondem à maneira pela qual ele tirou sua própria vida. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Claro, ele põe fim à própria vida, pensando que ele se livrar de um problema, e quando ele vê, ele continua vivo. Isso é um desapontamento, né? Então a sorte não é a mesma para todos, e de maneira que a gente precisa entender que, em termos de suicídio, cada caso é um caso, né? Mesma coisa nos diz o Consolador, o livro Consolador, questão 5.4. Nesse livro, o Emmanuel responde a perguntas feitas por intelectuais, espíritas, da época em que o livro foi feito, né? Então, na questão 5.4, é uma pergunta semelhante à do Livro dos Espíritos. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida, que não se extingue com as transições da morte do corpo físico. É o mesmo desapontamento lá que falaram os Espíritos. Vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. Anos a fio sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias. A perfuração do cérebro pelo corpo estranho, partido da arma usada no gesto supremo. O peso das rodas pesadas, sob as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida. A passagem das águas silenciosas e tristes sob os seus despojos, onde procuraram o esquecimento criminoso de suas tarefas do mundo. E, comumente, a pior emoção do suicida é a de acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido, né? Então, meus amigos, quem ouviu até agora o que nós falamos aqui, o depoimento dos Espíritos, eu acho que não vai pensar em suicidar nessa encarnação de jeito nenhum, porque as consequências são muito graves. E em mais um livro da Ivone Pereira, o primeiro livro que ela psicografou, né, chama-se Memória de um Suicida. Martírio de um Suicida é um livro do Almerino Martins de Castro, que também aborda esse tema. Mas é Memória de um Suicida que eu quero falar. O suicida que dita as suas memórias através da mediunidade da Ivone é o nosso Camilo Castelo Branco, né? Camilo Castelo Branco, poeta português, que ele se suicidou quando soube, pelo seu médico de confiança, em sua casa, que ele ia ficar cego, estaria irremediavelmente cego. E ele, então, enquanto a esposa vai levar o médico até a porta, para que o médico siga o seu caminho, ele comete o suicídio. Dá um tiro na cabeça e comete o suicídio. E o livro, então, mostrando esse sofrimento que ele fica depois dessa decisão, depois desse tiro que ele toma. Ele se vê irremediavelmente voltando várias vezes a este momento de agonia pelo qual ele passa. Ele leva muito tempo para realmente conseguir desencarnar, quer dizer, se afastar do corpo físico. Então, meus amigos, é uma consequência muito séria
a prática do suicídio traz realmente para o espírito, do ponto de vista espiritual, grandes consequências que nós muitas vezes não imaginamos que pudesse acontecer. Muito embora na literatura espírita existam vários livros com depoimentos de suicidas. Quem está estudando o Céu e o Inferno, não sei se já chegou nesse ponto, mas o capítulo 5 da parte 2ª do livro Céu e Inferno, que é um dos livros de Kardec, né, nós temos ali o depoimento de vários espíritos que se suicidaram, né? Ali nós temos o testemunho de vários espíritos. E temos vários testemunhos também em outros livros da doutrina. Trouxe aqui alguns exemplos para nós, né? Suicídio voluntário. Eu procurei fazer uma classificação do tipo de suicídio. Os mais comuns, o suicídio voluntário e o suicídio involuntário, indireto ou inconsciente, né? Que é um tipo de suicídio que a doutrina espírita nos mostra que existe e que nós muitas vezes ignoramos. Sobre o suicídio voluntário, além dos depoimentos que tem no livro Céu e Inferno, eu trouxe um depoimento aqui do livro Estante da Vida, né? É uma mulher que se suicida porque ela começa a ver que o marido dela está muito inclinado por uma pessoa, por uma outra mulher. É um depoimento. Então o irmão X, né? O irmão X, que é Humberto de Campos, desencarnado, nesse livro aqui, ó, Estante da Vida, ele conversa com essa mulher que se suicidou, né? Vejam só que essa mulher é uma suicida comum, né? É uma suicida comum. Ela é uma pessoa, portanto, é uma jovem senhora que há precisamente 14 anos largou o corpo físico por deliberação própria, ingerindo formicida. E a razão por que ela resolveu se suicidar foi isso. Ela começou a notar uma certa queda do marido por uma outra pessoa, ficou com ciúmes e se suicidou. E aí Humberto de Campos faz algumas questões para ela. Primeira questão que ele coloca: a irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção da vida depois da morte? Aí ela responde que não tinha nenhuma fé específica, ela tinha aquela fé social que todo mundo tinha na época dela. Imaginamos que talvez ela fosse católica, né? Ela não declara que foi católica. Depois, uma outra questão: quando sobreveio a morte do corpo, ficou inconsciente ou consciente? E ela diz: não conseguia mover um dedo, mas por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida por muito tempo. E aí ele faz outra pergunta: quais as suas primeiras impressões ao se verificar desencarnada? Ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Olha, é muito interessante ler o depoimento dessa mulher, tomado pelo espírito irmão X, nessa obra Estante da Vida. É uma obra muito interessante e que, portanto, vale a pena nós compreendermos. No livro A Vida Escreve, temos uma situação de um espírito que se suicida por vergonha. O livro A Vida Escreve. O nome da história é Por 5 Dias. Está aqui. Esse livro A Vida Escreve, também, deixa eu mostrar a capa. Esse aqui não adianta nem mostrar muito a capa, porque esse livro está esgotado. Vocês encontrarem aí no bazar, comprem, porque esse livro está esgotado, não sei quando é que ele vai ser reeditado. É um dos melhores livros de contos do Hilário Silva. É nesse livro A Vida Escreve que tem aquela passagem de Eurípides Bassanufo, né? Que, se vocês não conhecem, no final da palestra me procurem que eu conto, não vou contar agora, porque a gente vai sair do foco da palestra, né? Mas é Por 5 Dias o nome da história, né? Conta a história do Francisco Teodoro, que mais de 6 lustros se passaram desde que ele se suicidou.
Experimentaram pavorosos suplícios nas trevas. A história dele é a seguinte: defrontado por uma crise financeira esmagadora, havia aniquilado a existência. Tivera vida própria, vida próspera, e à custa de muitos esforços, construíram uma fábrica. Importando fios, conseguira tecer casimiras notáveis, e o trabalho se desdobrava promissor. Operários de máquinas eficientes, armazéns, lucros firmes. Surgira, porém, a retração dos negócios. Humilhavam-no as cobranças e advertências. Frases vexatórias espancavam-lhe os ouvidos. Coronel Francisco, trago-lhe as promissórias vencidas. Senhor Francisco, nossa firma não pode esperar. As cobranças, portanto. O capitão do serviço pedia mais tempo. Apresentava desculpas, falava de novas esperanças e comentava as dificuldades de todos. Meses passaram pesadamente. Cartas terríveis chegavam-lhe à caixa postal. Devia a credores diversos um montante de 800 contos de réis. A produção abundante descansava no depósito, sem compradores. Procurava conosco consolo na fé religiosa. Por toda parte lia e ouvia referências da divina bondade. Deus não desampara as criaturas, pensava. Ainda assim tentava oração sem abandonar a atenção. E porque alguém o ameaçava de escândalos na imprensa, com protestos públicos, em que seria indicado por negociante desonesto, escreveu pequena carta anunciando-se insolvável e disparou um tiro na cabeça. Com imenso pesar, descobriu que a vida continuava, carregando em zonas sombrias de purgação a cabeça em frangalhos. Olha aí o desapontamento do espírito. Ele fugiu do problema e arrumou um problema maior. Palavra alguma na terra conseguiria descrever-lhe o martírio. Sentia-se um louco encarcerado na gaiola do sofrimento. Depois de 30 anos, quer dizer, os 5 lustros, pôde recuperar-se internando-se em casa de reajuste, revendo afeições e reconhecendo amigos. E agora que retornava à cidade que lhe fora ribalta ao desespero, notava surpreendido o progresso enorme da fábrica que lhe saíra das mãos. Embora invisível aos olhos físicos dos velhos companheiros de luta, abraçou chorando de alegria os filhos e netos, reunidos no trabalho vitorioso. E após reconhecer o seu próprio retrato, reverenciado pelos descendentes no grande escritório, veio a saber que acontecimento importante sucedera 5 dias depois dos funerais, em que a família lhe pranteara o gesto terrível. À face da alteração na balança comercial do país, ante a grande guerra de 1914, o estoque de casimiras, que acumulara zelosamente, produziu importância que superou de muito a 4.000 contos de réis. Mostrando melancólico sorriso, o visitante espiritual compreendeu, então, que a bondade de Deus não falhara. Ele apenas não soubera esperar. Né? Então é isso, meus amigos. Por pior que seja a situação que possamos nos encontrar, não vale a pena buscar a porta do suicídio, a porta do retorno à vida espiritual mais rapidamente. Né? Inclusive, quando se trata de abreviar sofrimento. É uma questão também do tema de hoje, 953. Né? Porque aquele, por exemplo, que está doente, que quer abreviar o seu sofrimento, voltando mais rapidamente ao plano espiritual, nos dizem os espíritos, é sempre culpado. Porque não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. Quem poderá estar certo de que, apesar das aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento. Então não vale a pena, por qualquer motivo, buscar a porta do suicídio. Isso em síntese, o que os espíritos nos falam. Até aqui falamos do suicídio consciente. Mas tem o suicídio inconsciente, indireto, né, como a gente costuma dizer, o suicídio involuntário,
E nós temos um ícone desse tipo de suicídio, que todos devem conhecer, que é o nosso companheiro André Luiz, né? Que no livro Nosso Lar, logo nas primeiras linhas do livro Nosso Lar, nós encontramos André Luiz padecendo sofrimentos no umbral. Por 8 anos ele fica no umbral sofrendo, até que ele é resgatado por Clarencio, faz uma prece, que finalmente consegue romper as barreiras que o separavam de Clarencio, né? Ele não conseguia ver Clarencio, mas Clarencio estava sempre buscando uma forma de auxiliá-lo. E aí, então, quando ele é resgatado por Clarencio e que ele é socorrido em Nosso Lar, ele vem a saber que era um suicida indireto. Ele diz, mas, pô, como suicida eu? Eu fui médico, trabalhei a vida toda, fiz tudo de bom, ajudei as pessoas, como é que eu sou suicida? Né? E aí, aos poucos, ele vai percebendo que ele tinha um tipo de vida como encarnado, né? Tinha alguns costumes que agrediam o seu corpo físico, e em razão dessas agressões que ele proporcionou ao seu corpo físico, né? Que ele submeteu o seu corpo físico, ele acabou passando mais rapidamente para o mundo espiritual. Se tornou, portanto, reconhecido como um suicídio indireto. E quem leu Nosso Lar, né, ou quem não leu, que vai ler Nosso Lar, está logo no início, vai ver que aos poucos a ficha vai caindo para ele e ele vai percebendo que realmente ele tinha sido responsável pelo retorno mais cedo ao dele ao mundo espiritual. Ali a Márcia está dando aqui mais spoiler para vocês aí, dizendo que ele se recusou ao tratamento, né? É bom vocês depois lerem o livro Nosso Lar, mas o André Luiz, então, é um desses suicidas indiretos. Mas tem um outro aqui que vale a pena a gente lembrar, né? Um suicida indireto. Também nesse livro A Vida Escreve aqui, ó. O pessoal está ficando muito tenso, então deixa eu contar alguma coisa aqui mais light, né? O pessoal é o Conto da Mosca, esse aqui, né? O Conto da Mosca. Também no livro A Vida Escreve, já falei do livro, está esgotado, comprem se acharem em algum lugar. Esse livro ele tem 28 histórias na primeira parte e 28 na segunda parte. A primeira parte ela é psicografada pelo Valdo Vieira, né? E a segunda parte pelo Francisco Cândido Xavier. Esse conto é da segunda parte, é, portanto, psicografado pelo Chico. A impaciência é vício grave, falta de caridade para consigo mesmo. Por isso afirmava Jesus, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Isso quer dizer que o homem sereno desfruta o privilégio de mais extensa vida no corpo. Jerônimo, o benfeitor espiritual que falava pelo médium com grande acerto, continuava, o suicídio indireto é muitas vezes praticado pelos cultores da intemperança mental. Em muitas ocasiões, basta um momento de disciplina e a morte surge rapidamente. Então, o Jerônimo, um companheiro espiritual, estava fazendo uma preleção para aqueles que o estavam ouvindo, né? A sessão terminou e todos exaltaram a excelência dos conceitos ouvidos, né? Quer dizer, como se fosse o final de uma reunião mediúnica ou o final de uma reunião pública em que o mentor aparece, né, e, através do médium, dá uma mensagem como esta que o Jerônimo está falando, né? A impaciência pode levar ao suicídio indireto. E Fraga, o contador de vários estabelecimentos comerciais, coçando nervosamente a cabeça, exclamou risonho, muito bons conselhos, muito bons conselhos. No outro dia, porém, o mesmo Fraga, entre os livros do escritório, no calor da tarde, via-se atarantado. Leve mosca zombava dele, procurando-lhe a calva. Ele não tinha cabelo, né? O zeloso contador tentava alcançá-lo com um tabefe aqui e ali, mas nada.
A maneira do personagem de Fedro castigava proficuamente a si mesmo. Sentindo que ela se alojava, provavelmente pela 20ª vez, entre seus raros cabelos, bateu fortemente no próprio crânio. A pancada, no entanto, fê-lo cair. Socorro, aflição, ocorrera a ruptura de vaso importante no cérebro, e Fraga, em poucas horas, se viu desencarnado. Quando acordou, espantado, no regaço do piedoso Jerônimo, ao conhecer a própria situação, gritou afobado: e agora, meu Deus, o que fazer? O amigo espiritual, todavia, informou calmamente: espírito protetor é assim, né? A gente vê o Emmanuel com o Chico, né? E aqui o Jerônimo com ele, de forma serena, dando a má notícia: você já se encontra fora do corpo físico. Há 2 meses, mas apenas agora toma acordo de si. Já estudamos o seu caso. Você estava avisado quanto aos perigos da impaciência e caiu mesmo assim no conto da mosca. Suicídio indireto, meu caro, suicídio sem nenhuma razão de ser. E você ainda dispunha de 11 anos pela frente, para trabalhar junto aos homens. E agora, o que faço? O benfeitor espraiou o olhar pela casa de socorro terrestre em que se achava e esclareceu: já expliquei o problema aos nossos maiores. Pela vida correta que você levou, olha o mérito dele aqui, de certo não merece o pavor das regiões abismais, né? Por isso que eu disse, cada caso de suicídio é um caso, né? Mas também não está habilitado para subir, ficará aqui mesmo. Aqui onde, indagou Fraga assombrado? No hospital onde estamos. Com que fim? Ajudando aos enfermos. E fazendo o quê? Sem sorrir, Jerônimo explicou simplesmente: aprendendo a ter paciência. Você ficará durante algum tempo a espantar as moscas. Então o castigo dele era esse, espantar as moscas, né? Tá? Então, meus amigos, essa é uma das situações, né, o conto da mosca aí, uma das situações de suicídio indireto. Existem outras situações de suicídio indireto, também narradas aqui em outro livro. Esse aqui vocês podem comprar, Almas em Desfile, ó. Esse foi reeditado recentemente, mesmo tipo do A Vida Escreve. Esse aqui, a historinha é outra, mas também interessante. O nome dessa aqui é O Golpe de Vento. O Golpe de Vento. Esse aqui, o outro ali desencarnou por impaciência, suicídio indireto por paciência. Esse aqui vai ser suicídio indireto por medo. Vejam só, o golpe de vento. Ali na solidão do quarto de estudo, Joanino Garcia, eu sempre digo, né? Vocês aí que estão para casar, que têm filhos e filhas aí grávidos, né? Aproveitem esses nomes assim criativos, né, que a doutrina espírita nos proporciona. Ó, Joanino Garcia, que nome legal. Botar o nome desse num filho, num neto, olha que bacana. Joanino, né? Olha. Joanino Garcia descerrara a grande janela à procura de ar fresco. Repousara minutos breves. Agora, porém, acreditava ter chegado ao fim. Julgara haver lido numa obra de clínica médica a própria sentença de morte. Facilmente sugestionável, há muita vinha dando imenso trabalho ao médico. O sujeito é hipocondríaco. E não obstante espírita convicto, hein? Cuidado aí, pessoal. Deixava-se levar por impressões. Em menos de 2 dias, sentira-se vitimado por sintomas diversos. A princípio, dominado por bronquite rebelde, compulsara um livro de tuberculose e supusera-se viveiro do bacilo de Koch. Tempo e dinheiro foram gastos em exames e chapas. Entretanto, mal não acabara de se convencer do contrário, quando numa noite, ao sentir-se trêmulo, sob efeito de determinada droga, começou a estudar a doença de Parkinson. E foi nova luta para que lhe desanuviassem o crânio.
Joanino mostrara-se contente por alguns dias. Entretanto, uma intoxicação alterou-lhe a pele, e ei-lo crente de que fora atacado pela púrpura hemorrágica, obrigando o médico e a família a difícil trabalho de exoneração mental. O sujeito tinha mania de ficar doente mesmo. Naquele instante, contudo, via-se derrotado. Experimentara muita dor, buscara o consultório na antevéspera, e o clínico amigo descobrira uma artrite reumatoide, recomendando cuidados especiais. No grande sofá, depois de leve refeição, ao sentir pontadas relampagueantes no ombro esquerdo, tomou o livro de anotações médicas e abriu no capítulo alusivo à moléstia que lhe fora diagnosticada. Artrite reumatoide, né? Antes de iniciar a leitura, levantou-se com dificuldade para um gole d'água, tentando aliviar as agulhadas nervosas, e não viu que o vento virara as folhas do volume. Voltando, sobressaltado, leu as primeiras linhas da página. A moléstia assume a forma de dor pungente e agoniante. Geralmente a crise perdura por segundos e termina com a morte. Sofrimento agudo e invencível. A dor começa no ombro esquerdo, a refletir-se na superfície flexora do braço esquerdo até as pontas dos dedos médios. Joanino rendeu-se. Quis gritar, pedir socorro, mas a dor agoniante ali referida crescia assustadora. Pensou na mulher e nos 4 filhinhos. Suava, afligia-se como que sufocado. Não podendo resistir por mais tempo aos próprios pensamentos, concentrados na ideia da desencarnação, rendeu-se à morte. Despertado, porém, fora do corpo de carne, afogado em preocupações ao pé dos familiares, em chorosa gritaria, viu o benfeitor espiritual que velava habitualmente por ele. O amigo abraçou-o emocionado e falou: é lamentável que você tenha vindo antes do tempo. Como assim? Respondeu Garcia, arrasado. Li os sintomas derradeiros de minha enfermidade. Houve engano, exclamou o instrutor. Os apontamentos do livro reportavam-se à angina de peito e não à artrite reumatoide, como a sua leitura fez supor. A corrente de ar virou a página do livro. Você possui, em verdade, um processo anginoso, mas com 14 anos de sobrevida. Entretanto, com o peso de sua tensão mental, só aí Joanino veio a saber que morrera de modo prematuro em razão de sensibilidade excessiva ante a leitura alterada por ligeiro golpe de vento. Então está aí, meus amigos, né? 2 historinhas aí para a gente descontrair um pouco, né? Porque nós precisamos confiar, né? Nós precisamos confiar. Se nós tivermos que atravessar um processo como o nosso irmão supunha, um processo levado por uma doença que nós temos que enfrentar, precisamos confiar na espiritualidade, confiar no amparo que estamos recebendo nessa encarnação e não nos deixarmos sugestionar para que não sejamos taxados por suicidas indiretos, né? Eu relacionei aqui vários outros tipos, né? O tempo não vai nos permitir falar sobre tudo isso. Queria só apenas, a título de conclusão, há um tipo de suicídio que é muito comentado também. Eu acho que o Shakespeare deve também, assim como o nosso Leon Tolstói se penitenciou pela história que escreveu, Ana Karenina e outros livros que levavam ao suicídio. Tem uma história do Shakespeare, que todos conhecem, Romeu e Julieta, em que os 2 jovens, né, por amor, né, acabam se suicidando, né? E aí tem justamente uma passagem, né, no Livro dos Espíritos, é a questão 956, né,
sobre a perda de entes queridos, né? Se isso seria possível. Quer dizer, quando a gente vê quando a gente lê o livro Romeu e Julieta, ou vê o filme Romeu e Julieta, muita gente acha, porque coisa linda, um ato heróico, né? Os dois vão se encontrar no mundo espiritual e vão prosseguir se amando no mundo espiritual. Essa é a visão de quem é materialista. Mas a visão dos espíritos, a visão espírita, não é essa, né? Então, na questão 956, né, alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de juntar-se-lhes. Quer dizer, a pessoa perde um ente querido, não se conforma com a morte do ente querido. Se tirar a sua própria vida, vai ao encontro do ente querido, como muitas vezes as pessoas materialistas querem crer, né? E aqui, então, os espíritos respondem: muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo. Pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem de sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Então, é um tiro que sai pela culatra, né? Como a gente costuma dizer, como o ditado costuma mencionar, é um tiro pela culatra. A gente não alcança o objetivo desejado, a gente se afasta. Inclusive, naquele capítulo 5 que eu falei, do livro Céu e o Inferno, segunda parte do livro Céu e o Inferno, esse livro é extraordinário, gente. É o primeiro livro que constata de forma inequívoca a existência da vida após a morte. Há o testemunho ali de várias pessoas que desencarnaram e voltaram do túmulo para narrar as suas impressões logo após a morte. Há, inclusive, a impressão de um espírito bom, um espírito feliz, chamado Sanson, que era uma pessoa boa, uma pessoa ligada à sociedade espírita parisiense. E o Sanson, ele diz que antes de morrer, ele diz que tão logo ele morresse, ele pede que fosse evocado, para que ele pudesse dizer qual tinha sido a sensação dele após a morte, né? Isso está lá no livro Céu e Inferno, logo no capítulo que trata dos espíritos felizes. E aí eles evocam o espírito Sanson ainda na câmara contígua a que está sendo velado o corpo. E o Sanson vem dizer o que tinha acontecido com ele no mundo espiritual, logo que ele regressou, trazendo notícias muito boas do mundo espiritual, né? Então, no capítulo 5 que eu falei, tem um caso lá narrado de duplo suicídio, justamente uma história igualzinha de Romeu e Julieta. Um casal que se conhece, né? Eles se amam, mas a menina, pressionada pelos pais, em vez de se casar com aquele que amava, casa com outro, né? Casa com outro. E esse rapaz que ela amava acaba se consorciando também com outra mulher. Mas o tempo passa e os dois se amavam. E um sente falta da presença do outro. E eles resolvem, então, se reunir num dia, num determinado local, e resolvem, então, se suicidar, os dois, né? E os dois se suicidam, e aí vem a evocação feita para esses dois espíritos, né? Está lá no livro Céu e Inferno, duplo suicídio, capítulo 5, eles narrando, então, as agruras que encontraram no mundo espiritual. Tá bom, meus irmãos? Então, vale a pena ler, não vai dar tempo de a gente falar tudo, né? Mas o tema é muito rico, é muito interessante, eu acho que vale a pena a gente conhecer. Apenas a título de consolo, nós também temos retorno do mundo espiritual aqui na casa, de companheiros que nos precederam, né? A todo instante a gente recebe mensagens de companheiros que nos precederam no mundo espiritual,
O Gilson, a todo instante, nos dá mensagem. Na última reunião de tratamento, o Gilson nos trouxe uma mensagem, muito linda, não estava presente, mas fiquei sabendo, né, que o Gilson nos trouxe uma mensagem, né. Na nossa reunião mediúnica, uma certa ocasião, nós recebemos uma mensagem, que eu acho que essa vale a pena contar, se já não contei, se já contei, vou contar de novo. Quem não ouviu, vai gostar de ouvir. E quem já ouviu, vai gostar de ouvir de novo, porque é uma mensagem muito boa. Nós tínhamos uma trabalhadora aqui na casa chamada Irani. Muita gente aqui se lembra da Irani. Irani era uma pessoa boa, um sorriso lindo, né? Uma pessoa que só fazia o bem, trabalhava, engajada. Onde tinha trabalho, lá estava a Irani, né? E a Irani tinha uma virtude excepcional para mim, que tem uma barriguinha pronunciada, como vocês já viram, né? A Irani, às sextas-feiras, ela fazia um cachorro quente, gente. Ora, aquele cachorro quente era terrível. A gente aqui de cima fazendo palestra, participando da reunião, e o cheirinho de cachorro quente vindo lá de baixo. Olha, a gente descia daqui com fome, né? Chegava lá embaixo, a Irani nos recebia com aquele sorriso lindo. Come um cachorro quente, Afrânio. Ah, come mais um é pouco para você, não sei o quê. E assim a gente foi ganhando barriga. Agora vocês sabem por que a gente é barrigudo, né? A gente foi ganhando barriga com o cachorro quente da Irani, né? Também, né? Bom, aí a Irani desencarna um dia, para a tristeza de todos nós, a gente fica triste porque a Irani desencarnou. E aí a Irani aparece na reunião mediúnica um dia, com esse bom humor dela, né? Diz: "Oi, Afrânio, tudo bem? Eu vim aqui para dizer uma coisa para você, Afrânio, para você e para todo o grupo. Morrer não dói." Eu disse: "Pô, que notícia boa, Irani. Como é que é isso, Irani?" Aí ela diz assim: "É o seguinte, naquele dia que eu desencarnei, eu me preparei à noite lendo uma página do livro Fonte Viva, né? Eu estava lendo o livro Fonte Viva, de repente deu um estalo na minha cabeça e eu adormeci. Quando eu acordei, eu vi do meu lado o Frederico. O Frederico era um médico que atuava aqui na casa, também às sextas-feiras. Era a Irani com cachorro-quente e o Frederico com pão doce, né? O Frederico chegava com pão doce aqui, né? Era uma dupla impagável, né? Eu encontrei o Frederico, eu vi o Frederico do meu lado. Eu virei para o Frederico e perguntei: "Frederico, o que você está fazendo na minha casa, Frederico?" E aí o Frederico virou para mim e disse assim: "Você que está na minha casa. Entendeu, Irani?" E aí caiu a ficha para ela de que ela tinha voltado ao mundo espiritual. Então é isso, gente. Vale a pena a gente continuar trabalhando, se esforçando para sair melhor dessa encarnação do que quando entramos nessa encarnação. Suicídio, afasta essa ideia. Procura afastar essa ideia também das pessoas que estejam ligadas a nós. Os argumentos estão aí na literatura espírita. Os argumentos estão, portanto, nos mostrando que devemos fazer todo o bem ao nosso alcance, enfrentar todas as dificuldades da vida, na certeza de que estamos amparados pelos amigos espirituais. E quando tivermos que retornar ao mundo espiritual, certamente vamos colher os frutos desse esforço que cada um de nós faz para se tornar melhor nessa encarnação. Que o Senhor Jesus continue nos amparando, que os nossos espíritos guardiães continuem nos amparando e que perseveremos, não desistamos de nos tornar melhores. Uma boa noite a todos, muita paz.